Mateus capítulo 6, que diz, versículos 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não quero me demorar em introduções, vamos direto ao ponto, porque o tempo é muito curto. Mas o fato é que, como igreja do Senhor, e evidentemente que estamos neste trabalho comemorando 25 anos do templo, que demandou um grande esforço da igreja, para que hoje pudéssemos estar aqui com estas comodidades que temos. E ainda no final da década de 80, quando o pastor Isaac reunia para tratar sobre a construção desta casa, ele visava justamente uma preocupação, uma prioridade em relação ao crescimento do trabalho do Senhor. O que nos leva a edificar uma casa, senão para, por um tempo, abrigar o povo de Deus? Evidentemente que a Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mãos de homens. É um fato. Mas a casa se torna necessária, embora não seja fundamental, porque onde Jesus está, onde estiverem reunidos 2 ou 3, mas o templo se torna necessário, embora não seja fundamental, porque a igreja funciona independente do templo. Agora, se nós temos um templo para congregar, é uma bênção. O próprio Deus falou acerca de edificar uma tenda no deserto, e depois comissionou Salomão para que fizesse o templo do Senhor. De maneira que, entre nossas prioridades, está o reino de Deus, está a evangelização e etc. Mas a edificação da casa do Senhor também faz parte da igreja do Senhor. A Bíblia diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de. É evidente que congregação aqui pode ser o ajuntamento de pessoas e não a casa especificamente. Mas é um fato que no tempo e no mundo em que vivemos hoje, nós temos a comodidade, a liberdade de edificar uma casa e de fazer com que as famílias sejam melhor abrigadas, orientadas no ensino, no temor da palavra de Deus. Mas diz o texto, Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar. Quando nós planejamos a nossa vida na direção do Senhor, precisamos estabelecer a ordem das prioridades. O que é fundamental na minha vida? E aquilo que é superficial, é supérfluo. E quando eu começo a analisar isso, eu começo a ter em mim o sentimento de que devo elencar, produzir uma lista de prioridades. O que é que vai, de fato,
trazer para a minha vida crescimento, segurança, estabilidade em minha fé, em minha comunhão, em minha família, em minha casa, em minha descendência, em meu casamento, no meu relacionamento com as pessoas, sejam aqueles que estão acima de mim como superiores, sejam aqueles que estejam abaixo da minha liderança. É preciso que haja a compreensão de tudo isto para que não atrapalhe a prioridade das prioridades. Então, ao estabelecer e compreender estas prioridades, passamos a viver uma vida coerente com as escolhas que nós fizemos. E o resultado disso será o quê? A glória de Deus. Paulo estabeleceu o céu, o reino de Deus, como prioridade tal que ele afirmou: não tenho a minha vida como? Nem a vida dele chegou a ser prioridade em relação à glória de Deus. Jesus dá o exemplo do que significa prioridade. João 17,4. Quando ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando, fazendo, finalizando, acabando no sentido de realização, a obra que me confiaste para fazer. Então a minha prioridade como obreiro na casa do Senhor, qual é? É fazer a obra do Senhor. Esta é a minha prioridade na casa do Senhor. Sabendo que, quando eu estou desenvolvendo a minha tarefa, não estou trabalhando para pessoas, senão para Deus. Agora, quando nós trabalhamos para Deus, nós compreendemos o que significa servir às pessoas. Jesus não tinha motivo assim para lavar os pés dos discípulos, mas ali ele estava demonstrando uma atitude de serviço. E disse: assim como eu fiz, façai vós também. Então a prioridade na nossa vida é o serviço, é poder servir a Deus. No Sermão da Montanha, nós encontramos as diretrizes através das quais uma pessoa pode viver de maneira equilibrada neste mundo cheio de dificuldades, de inquietações, de ansiedades. Quando ele diz, Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É um fato que quando Jesus fala para os discípulos, esta palavra serve para nós hoje. Nós precisamos ter cuidado porque muitas vezes a propaganda cria necessidades que a gente não tem. A mídia cria propaganda gerando ansiedade nas pessoas. De forma que isso gera uma engenharia social de consumo. Eu preciso ter porque passou no comercial e eu já vi que o irmão fulano está usando. Eu vi fulana com
uma roupa dessa cor, ou um sapato desse jeito, e começa aquilo. Criando necessidades que nós não temos. É preciso que nós não sejamos afetados pelo ativismo. Porque a grande carga de atividades em nossa vida pode gerar ansiedades, pode gerar dificuldades. Uma coisa, meus irmãos, nós que estamos aqui, é preciso compreendermos. Há uns dias atrás eu encontrei com um companheiro, não sei se ele está aqui. E ele bem dinâmico no trabalho, isso, aquilo, outro, tal. Aí eu disse: você está dormindo? Eu não quero você só trabalhando, eu quero você dormindo também. Porque se você não dormir, você não vai me ajudar por muito tempo. Você precisa trabalhar, mas precisa também descansar. É um fato que, por outro lado, tem aqueles que dizem assim: eu vou dormir bem muito. E ele faz da rede a sua diária e do sono a sua preguiça e o seu ócio. Mas é preciso que se compreenda que para tudo há um tempo. Então a nossa caminhada e a nossa jornada pode afetar a nossa vida. Deus não está tão preocupado com o que nós estamos fazendo. Ele está mais interessado naquilo que nós estamos nos tornando. Porque se eu quiser ser um bom obreiro, e para ser bom obreiro eu tenho que construir, visitar isso, aquilo, assim. Mas não é isso o fundamental na sua vida espiritual. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. De forma que, na nossa jornada e na nossa caminhada, é preciso que tenhamos cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu ando tão ocupado com a obra de Deus que não tenho tempo para Deus, eu deixei de ser um homem de Deus para virar um executivo de Deus. Tempos atrás eu visitei famílias e etc. E eu disse: por acaso eu assino documento, eu resolvo problema, eu delego responsabilidades, eu administro? Mas essa não é a minha tarefa fundamental. A minha prioridade é ser pastor. A minha prioridade é me dedicar à palavra. Porque administrar, qualquer pessoa com capacidade administra. Mas o pastor é preciso que tenha chamada de Deus. A igreja pode contratar um executivo para administrar a igreja. De forma que cada um de nós precisamos ter a noção de que a nossa chamada prioritária é espiritual.
Por acaso eu assino papel, por acaso eu autorizo o pagamento, administro isso, por acaso. Mas a minha chamada é estudar a palavra de Deus, orar, porque a Bíblia diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esta é a nossa prioridade. De forma que menosprezar o relacionamento com Deus, ou não dar a devida atenção à vida espiritual, pode gerar um obreiro relapso, frágil, obreiro sem estrutura, sem raiz, obreiro sem profundidade, não só do ponto de vista de conhecimento, porque conhecimento pode se adquirir. Tem pessoas hábeis que decoram textos, mas o problema é fazer com que esse texto tenha corpo e funcione como uma mensagem. Não adianta ter a Bíblia na mão se não tiver uma mensagem. Todo mundo tem a Bíblia, todo mundo pode decorar a Bíblia, mas é preciso tirar da Bíblia a mensagem que Deus tem reservada para o povo. Caso contrário, estaremos falando de história, de história bíblica, geografia bíblica, de conceitos bíblicos, de verbetes hebraicos, gregos, transliterados para o português, com seus significados, tudo redondinho. Mas e a mensagem? A prioridade não é o enlatado, é o que você vai fazer com aquilo que você estudou. Porque se você estudou o texto, mas não transformou isso numa mensagem para que possa ser consumida no sentido da expressão de alimento, dá-lhe voz de comer. O povo precisa consumir, comer a palavra. E se eu não tenho isso como prioridade, não, a minha prioridade é só construir, é só fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, não. Eu posso até fazer isso, aquilo, sem esquecer a prioridade. Eu fui chamado para o ministério, para fazer o trabalho do Senhor, para pregar o evangelho, para ensinar a palavra. E aí, é um fato a necessidade de se estudar teologia, e eu estudei. Ainda hoje estudo. Essa aula aqui é uma aula de teologia. Uma escola bíblica é uma escola o quê? Teológica, porque nós estamos falando da Bíblia. Mas o fato é que as pessoas acham que por estudar, fazer um curso teológico, ou isso, ou aquilo outro, de repente já tem alguma autoridade espiritual. Eu me lembro que bem atrás, uma determinada pessoa disse: a gente estudou aqui, o pastor não dá nem oportunidade para a gente pregar no tempo central. Uma vez um jovem disse: pastor, eu queria que o senhor me desse a oportunidade no tempo central para o senhor escutar eu pregando. Eu disse para ele: comece pelo ponto de pregação. Vá no culto relâmpago. Davi, antes de chegar no palácio, ele estava por trás da malhada, tomando conta das ovelhas. Mas ele estava ali treinando a sua funda. E treinou tão bem que no dia que apareceu o gigante, ele olhou assim, mediu a testa do camarada. Aquilo ali é uma montanha. Eu acerto num coelho. Se eu pudesse fazer uma alegoria, eu digo assim, eu acerto numa patativa.
atiro na cabeça para não perder o corpo. Eu vou errar a testa desse infeliz? O problema é que as pessoas querem oportunidade, mas não se preparam para a oportunidade. E aí se gera um povo apegado às coisas materiais, às minúcias, aos detalhes, e se esquece do fundamental. E daí vem as crises de arengar por isso ou por aquilo, disso ou daquilo, coisas menores, disso ou menos importância. E o principal não faz, que é pregar evangelho. Então, se alguém quer pregar, a praça está livre para pregar, por enquanto. Não sei até quando. Dias atrás esteve um irmão aqui e disse: pastor, já há tantos anos que eu prego lá na praça de Igaraçu, não sei se é Igaraçu, é Cruz de Rebouças. Já ganhei tantas almas para Jesus. Ele não está esperando um púlpito para pregar. Qual é a minha prioridade como obreiro? Qual é a verdadeira religião? É visitar o órfão, a viúva, sim ou não? Anunciar a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não sou escalado. Vai no hospital. Cumpre o teu ministério. O teu ministério não está subordinado à lista de culto. Eu não só sirvo a Deus se sair escalado. Ah, se o pastor quisesse que eu trabalhasse, ele me escalava. Não me escala, então não me quer. Vá fazer uma visita a um velhinho, a uma velhinha, a um doente. Vá no hospital, vá num presídio, vá num círculo de oração de manhã cedo, dar uma palavra de ânimo para as irmãs que estão orando por você e pela sua casa. Não fique esperando que alguma coisa aconteça. Não, está diante de você o trabalho para fazer. Interessante é que no meio de tanta interesse, de tantas coisas secundárias, Jesus diz assim: olhai para as aves do céu e os lírios do campo. O homem tem uma prioridade. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Qual é a minha razão de existir se não adorar a Deus? Irmão, tem muita gente se arranhando com bobagem, se enganchando com graveto. Eu dou graças a Deus que eu sou de uma geração que a pessoa pisava no meu pé e eu ainda pedia perdão. Eu sou dessa geração. Mas os tempos vão mudando. E a contaminação de pensamentos e ideias vão corroendo, vão minando. De maneira que transformar nossas prioridades no reino de Deus é dirigir nossas forças e talentos para aquilo que é fundamental na visão do reino de Deus. O que é fundamental? Aí a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão
isso é consequência. Se você for crente, se você for fiel, Deus vai tomar conta de você. Eu não digo isso como retórica. Não é uma palavra retórica, eu digo daquilo que eu vivo. Eu já em algumas ocasiões eu disse, eu nunca fiz uma oração a Deus pedindo nada. Eu fui criado, eu nasci num lar de muita riqueza, mas com 5 anos de idade meu pai foi embora e minha família começou a passar graves necessidades. De maneira que na minha casa, minha mãe às vezes mandava de manhã comprar pão fiado na padaria, aventurando que durante o dia ia apurar algum dinheiro para pagar de noite. E nós éramos 5 irmãos, entre 3 e 10 anos de idade. Eu tinha 5. Mas nessa caminhada e nessa jornada, desde criança eu aprendi que eu dependia de Deus. Ah, pastor, porque o senhor foi... Eu não sei se é porque eu fui diferente, eu não sei. Eu sei que a minha experiência foi essa e é esta. Às vezes eu chegava aqui no templo central, o pastor Isaac, vem aqui à frente, diga a Deus aqui o que é que você quer que Deus vai lhe dar hoje. Quantas vezes o pastor Isaac fez isso aqui? E eu ainda jovem vinha também, quando chegava no pé do púlpito antigo, tanto aqui como lá na arca. Quando eu chegava no pé do púlpito, que eu dobrava o joelho, eu me lembrava do versículo que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Quando eu me lembrava disso, eu não tinha coragem de pedir mais nada. Eu chorava e dizia: Jesus, eu quero ser crente, eu quero ser crente, Jesus. Jesus, eu quero ser crente, eu quero ser crente. Me ajude a ser crente. Quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquilo ali não é uma palavra retórica, aquilo ali é a verdade. Ah, pastor, e o senhor fez o quê? Ficou em casa dormindo? Não, eu estudei para morrer. Porque eu preciso fazer a minha parte. E eu me lembro que quando eu me formei e cheguei em casa com aquele canudo na mão, me sentei na cama, o guarda-roupa assim com o espelho. Eu olhei para o espelho assim e disse: Deus, eu fiz a minha parte, faça a sua. Não é porque eu vou entregar o meu caminho ao Senhor e eu vou deitar na rede esperando que Ele vai fazer alguma coisa, não. Quando Deus disse a Josué: passai o Jordão e possuir a terra, Ele não chegou lá na porta de Jericó e disse: ô povo de Jericó, por favor, saiam daí, porque Deus disse que essa terra é da gente. Foi assim? Não, vamos arrodear a cidade, pé na estrada, meu filho, poeira no calcanhar. O problema é que tem pessoas que não têm coragem nem de dar uma volta. E é preciso dar uma, e tem dia que tem que dar 7 voltas. E ver que o muro vai cair. Por quê? Porque você tem uma prioridade na sua vida. E você vai investir tudo nisto que você tem como prioridade. E com base nessa prioridade que devemos ter, ainda hoje eu estudo.
Às vezes tem um companheiro que diz: pastor, para que o senhor estudar mais, pastor? O senhor já está tão sabido? Para que estudar mais, pastor? Porque eu me lembro, Romanos 12, 7, o que é que diz? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, estudar para mim é prioridade para servir melhor a igreja do Senhor. Então, buscar o reino de Deus está no topo da lista. Quando olhamos o capítulo 13 de Mateus, nós encontramos ali algumas histórias. Encontramos a parábola do semeador. Encontramos ali a semente de mostarda que cresce e frutifica. Encontramos o tesouro escondido. Encontramos a figura do trigo e do joio. Então Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Marcos 4, 26. E mesmo sem saber como, essa semente cresce e produz alimento. Assim como Marcos 4, 30 e 32 fala sobre o grão de mostarda. Tão pequena, que muitas vezes são atividades que a gente acha que não tem importância nenhuma. Que alguém pode olhar e dizer assim: que significado tem aquilo? Parece tão pequeno, mas a semente cresce. Quando cai no terreno fértil, produz árvore grande, que frutifica, que gera sombra, que as aves do céu vêm e fazem ninho nela. Uma semente tão pequena. Então hoje, por causa de um aperto de mão, de uma palavra que você deu a alguém, você fez com que aquela pessoa se encontrasse com Jesus. Uma coisa tão simples, tão pequena, mas produziu um fruto grande. Levou uma pessoa para Jesus. Quando eu saio de casa e levo uma pessoa que não é crente para o culto, quando eu tenho cuidado de acompanhar o crescimento espiritual das crianças, dos adolescentes, valorizando, estimulando. Agora estivemos na América e foram batizadas 2 pessoas. Aqui, quando batiza menos de 400, eu fico assim: Deus do céu, onde foi que a gente errou esse período agora? Mas é impressionante a dimensão que a gente tem quando coloca a coisa de forma relativa. A alegria que eu tenho aqui de batizar 400 foi a alegria que eu tive lá de batizar 2 pessoas. Porque proporcionalmente é um tesouro que é alcançado. Vê aquela adolescentezinha ainda tão jovem chorando na hora do batismo. Alegria no coração. Parece ser tão insignificante, mas é uma vida inteira que Deus pode trabalhar lá na América e através dela ganhar muitas almas para Jesus. Jesus não se impressiona para discursar para multidões. Ele foi ao encontro da mulher samaritana. E a Bíblia diz que importava que o Senhor Jesus passasse em Samaria. Era importante ele passar ali. Por quê? Por causa daquela mulher samaritana.
Parecia não ter nenhum significado, nenhum valor, parecia ser uma semente tão pequena. Mas daqui a pouco aquela mulher foi e trouxe todo mundo para ouvir Jesus. Pastor, o senhor sai a campo para evangelizar? Sempre. Hoje eu não tenho oportunidade de sair no domingo, mas toda vez que eu estou na rua, eu estou pregando evangelho. Eu já ganhei alma para Jesus dentro de loja de colchão, já ganhei no shopping de Olinda, esse novo, já ganhei alma para Jesus na porta da igreja, no meio da rua, acho que era quase 1h da manhã, no sepultamento de irmão Sarampo não, como é? Severino Gomes, conhecido como Sarampo, ele quem soldou essa ferragem dessa viga aqui, foi ele, irmão Severino Gomes, conhecido como Sarampo. Ele era soldador, e essa ferragem aqui dessa viga, quem soldou foi ele. Ele foi e ficou a obra aí. Muita gente não sabe disso, mas o que ele fez aqui está anotado. E um dia, quando for aberto o livro, está lá anotado. Parece ser algo tão insignificante, mas está aí. Há 25 anos está essa viga, nunca trincou. Sobe muita gente lá em cima e está aí do mesmo jeito. Quantas vezes eu aqui apresentei Josué Balbino, que ninguém nem conhecia. Ele foi embora, Jesus levou. Mas um dia, quando for aberto o livro, nós estamos sentados aí, porque alguém fez alguma coisa em prol do reino de Deus. Se formos lembrar do pastor Gideão, pastor Antônio Ulisses, pastor Amaro Francisco, homens simples, mas que colocaram fundamentos sobre os quais nós estamos hoje. Pastor Isaac, que da mente dele Deus colocou a construção desta casa. E foi zombado por muita gente, até por crentes e até obreiros, porque achava que isso aqui era um desperdício. Hoje nós estamos atrás de fazer uma casa maior e vai ser do mesmo jeito. Disseram que era o Palácio de Salomão. Mas em riqueza, isso aqui, para o prédio de Salomão, isso aqui não tem riqueza nenhuma. Salomão era banhado a ouro. Aqui só tem pedra. É uma pedrinha mais cara, mas é pedra. Lá era ouro. E está aqui até hoje. Mas deixa eu adiantar um pouco. Qual é a nossa prioridade? No reino de Deus é preciso que haja arrependimento. Eu não posso ter uma vida contumaz, uma vida desregrada. Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 7:21 diz: nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. João 3:3 e 5 diz: quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Mateus 16:19 diz: os salvos recebem as chaves do reino de Deus. Marcos 10:14 diz que pertence aos pequeninos o reino de Deus. E Lucas 6:20 aos pobres. Em Marcos 9:47 diz que o reino de Deus não tem pecado. Em Mateus 18:4 diz que é preciso ser humilde para entrar no reino de Deus. Em Marcos 10:15 diz que o reino de Deus deve ser recebido como uma criança.
Em Marcos 10 e 23 diz que tem amor à riqueza, dificilmente entrarão no reino de Deus. Em Lucas 9,62 diz que quem lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Em Lucas 18,39 diz que é preciso renúncia para quem quer recebê-lo. Lucas 21:31 diz que o reino de Deus é anunciado através de sinais. E Mateus 10:7 diz que deve ser o tema da pregação da igreja. De forma que, se eu for pensar do ponto de vista daquilo que nós estamos falando, diz a Bíblia que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Mas o fato é que hoje nem tantos outros buscam mais o reino de Deus. Não buscam mais. Não tem mais como prioridade. Se você olhar por aí os meios de comunicação, quem está pregando hoje que Jesus vai voltar? Quem está pregando? Me diga, quem está pregando hoje que Jesus vem? Isso não é prioridade. Porque a prioridade hoje, para muitos, não é o reino do céu, é o reino na terra. Essa é a prioridade. Então por que eu vou pregar sobre o céu, se viver na terra é tão bom? Então Jesus está dizendo que a nossa prioridade é Deus. Nós não podemos dividir Deus com ninguém. Porque a Bíblia diz que a minha glória não darei a outrem. Romanos capítulo 12, Paulo diz sobre o rogo que ele fez, pelas misericórdias de Deus, que nós pudéssemos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a gente não se conformasse com este mundo, mas que fosse transformado pela renovação da nossa mente. Porque só então a gente iria experimentar qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu tenho Deus como prioridade em minha vida, tudo mais será consequência desta prioridade. Me incomoda quando alguém fala mal de alguém. Me incomoda. Me incomoda. Eu criei minha família em casa. E eu acredito que minha mulher e minhas filhas nunca me ouviram falar mal de ninguém dentro de casa. Nunca. Me incomoda. Quando a gente tem o reino de Deus como prioridade, irmãos, até as adversidades que a gente enfrenta concorrem para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos o que somos hoje por conta das adversidades que nós passamos. De forma que me incomoda. Tempos atrás, alguém começou a mandar mensagem para mim, falando disso, daquele outro, de determinados lugares. E eu mandei uma palavra corrigindo, repreendendo, e bloqueei a pessoa. Não me interessa. Isso não quer dizer que dificuldades dentro do ministério nós não vamos tratar. Se está havendo um problema, uma dificuldade aqui e ali, eu não vou falar não, porque eu não vou falar de ninguém. É outra coisa, não estou falando disso.
Eu estou falando do falar negativamente no sentido de fofoca, da diminuição do outro, do menosprezo do outro, do julgamento temerário do outro. Então, se Deus é prioridade na minha vida, as coisas que vêm, toda ladeira é chã. Não seja um obreiro Nutella, que se arranha com qualquer coisa. Se você for assim, você não vai muito longe. Porque se o inimigo da nossa alma descobrir que eu sou assim, ele vai arrumar uma pessoa todo dia, até que eu desista. Até que eu desista. Mas o Salmo 46 diz que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual é a tua prioridade? O mundo é cheio de vozes, mas a Bíblia diz que há uma voz que falará por trás de ti, dizendo o quê? Este é o caminho, andai nele. O resto não interessa. Irmão, vai comer, vai te alimentar, vai dormir, vai servir a Deus, te prepara para pegar em asa de caixão, te prepara para ver gente ruim viver muito, para te ver feliz, alegre, contente, abençoado, cheio da graça de Deus, porque o mais não importa. Tudo passa. Quando o pastor Isaac construiu esta casa, cooperado, evidente, com a cooperação dos irmãos daquela época, foi zombado, criticado, falaram tanto. No entanto, o pastor Isaac foi e deixou um legado. E quem falou dele? Ninguém sabe nem se está no céu, ou se já foi para o inferno de cabeça para baixo mesmo. De maneira que são coisas tão miúdas, tão pequenas, tão relativas, que não afetam. Qual é a minha prioridade? Qual é a tua prioridade? É servir a Deus? Vamos servir a Deus. Vamos dar glória a Jesus. Jesus estava sendo esbofeteado, mas estava fazendo aquilo que era prioridade. Eu dei glória ao teu nome, cumprindo a tarefa que tu me deste para fazer. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pronto. Onde está o latoeiro? Onde estão os outros? Apagados na história. Servem de referência apenas para modelo de como não agir. Mas o que a gente aprende com Paulo é muito mais sublime, porque a gente aprende o que fazer e não o que não fazer. Qual é a nossa prioridade? Quando a gente tem Deus como prioridade, a gente sente alegria com Ele. Deus não é distante, Deus está perto. Eu não sei como é que alguém passa um dia e não sente nada de Deus. É uma lástima. Amanhecer, anoitecer e não sentir nenhuma brisazinha. Aleluia. Deus do céu. Se você não sente brisa, diga: Deus, eu quero me converter de novo. Mas pastor, eu sou pastor, sou obreiro.
Pedro também era, mas Jesus disse assim: quando tu te converteres, não adianta andar com Jesus, não adianta querer usar espada para defender Jesus, não, é preciso sentir a brisa do céu da alma, aleluia. Não adianta a cabeça estar cheia de tanta coisa e o coração vazio. Sente nada. Nada, não sente nada. Se você tiver intimidade com Deus, olha, irmão, no Salmo 1 diz que será como a árvore plantada junto a ribeiros de tudo quanto fizer. Olha, se você estiver em comunhão com Deus, na beira do riacho, bebendo, olhe, o sol quente de torar, mas se a planta estiver na beira do riacho, pode fazer sol quente. Quanto mais quente o sol, mais verde é a folha, porque está plantado junto a ribeiros de águas. E a Bíblia diz: tudo quanto fizer, prosperará. Se você for crente, aleluia, se você for fiel ao Senhor, vai ter gente do seu lado morrendo de sede e você bebendo água. Aleluia, aleluia. E o que vier à tua mão para fazer, Deus vai fazer prosperar, vai fazer crescer, vai fazer crescer, vai fazer crescer. É como o obreiro que está numa congregação e o negócio não vai. Oh, Deus do céu. Vamos fazer uma mudança aqui, bora. Aí, bora. Quando muda, o povo é o mesmo, a casa é a mesma, o endereço é o mesmo, o botão que liga a lâmpada é o mesmo, o botão que liga o ventilador é o mesmo. Mas daqui a pouco começa a mudar o negócio. O que é isso? Árvore plantada junto a ribeiro de água. Árvore plantada junto a ribeiro de água. Irmão, escute. Não importa a tua posição, importa onde a tua raiz está plantada. A Bíblia diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Se a tua prioridade é o reino de Deus, a congregação vai prosperar na tua mão, porque tu te acorda pensando, vai dormir pensando, vai trabalhar pensando, vai orar pensando, jejua pensando. Agora, se não é prioridade, aí tem piscina, tem praia, tem isso, tem aquilo. Ah, fulano vai, fulano fica aí, fulano, olha, fulano não vai dar para ir hoje não, fulano não sei o quê, fulano não sei... Por quê? Porque não é prioridade. Mas se é prioridade... Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Eu não posso terceirizar aquilo que Deus me deu para fazer. Deixa eu adiantar. Pastor Helena chegou não, né? Graças a Deus. Vai dar tempo para eu falar mais uma coisinha aqui. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, o que realmente é importante para a minha vida, Deus vai se encarregar de colocar nas minhas mãos. Escute isto que eu estou lhe dizendo. Quando você tem Deus como prioridade em sua vida, aquilo que você tem necessidade, o próprio Deus se encarrega de fazer chegar à sua mão. Sabe por quê?
Porque ele sabe que quando colocar isso na tua mão, será também para a glória do nome de Deus. Ana, quando chorou pedindo um filho, ela queria ter o filho, mas colocou como prioridade: se o Senhor me der, eu lhe dou. Veja, Ana orou assim: se o Senhor me der, eu lhe dou. Aí Deus disse assim: negócio fechado. Agora, como tu estás dizendo que se eu te der, tu vais me dar, além deste, eu vou te dar outros e outras. Ana não só teve Samuel, não, teve mais filhos e filhas. O problema é que as pessoas estão buscando coisas para elas e não têm interesse em fazer com que estas coisas se transformem em instrumento de bênçãos para o reino de Deus. Eu vou avançar. Quando temos o Senhor como prioridade, nós temos prazer em querer imitar o Senhor. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você já percebeu que tem crente que muitas vezes tem uma comunhão tão grande com Deus que você, quando chega perto dele, chega perto dela, a pessoa já parece com Jesus assim, aquele jeitinho. Não é de vaidade, não é que você sente graça na pessoa. É que você sente que ali tem alguma coisa a mais do que cabelo, pele, osso, olho, boca. Tem mais. A presença daquela pessoa faz bem, acalma, transpira graça. É como a Bíblia diz, como luminares no mundo. São pontos de referência. E é isso que nós precisamos ser. Esta deve ser a minha prioridade, a tua prioridade, ser ponto de referência. Quando alguém pensa em mim, o que é que a pessoa pensa? De verdade, não podemos agradar a todos, mas nem Jesus agradou. Mas o que importa é que o Espírito de Deus está dizendo alguma coisa, testificando com o meu espírito, e dizendo: é filho, é filho. Quando os irmãos de Davi viram Davi, que foi enviado pelo pai levando pães e queijo para seus irmãos, os irmãos de Davi disseram: onde estão aquelas poucas ovelhas? Nós conhecemos o teu coração presunçoso. E Deus olhando e dizendo assim: coração presunçoso? É um homem segundo o meu coração. Tu está dizendo isso agora? Tu vai ver daqui a pouco esse menino derrubar o gigante. Daqui a pouco. Não se intimide. Não volte atrás. Não aceite a palavra de ninguém como a última. Levante sua cabeça, olhe para cima e diga: Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Não importa o que meus irmãos estão dizendo, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Não importa. Quando nós temos o Senhor como prioridade, a gente sente tristeza quando erra. Sente ou não sente? Sente. Poxa vida. Errei, falhei. Eu já pedi perdão a adolescente. Eu fui para casa incomodado.
pedindo a Deus que amanhecesse o dia para no outro dia falar com o menino que eu falei meio duro com ele. É preciso a gente ter esse senso crítico em relação a nós mesmos. Eu sou obreiro, eu sou pastor, e daí? Nós somos o quê? Vasos de barro. Então, nos entristecemos, porque o Espírito de Deus nos fala que nós erramos e falhamos. Quando nós temos Deus como prioridade, a gente tem em prioridade ser santo, buscar a santificação. Porque a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos prazer na palavra de Deus? Testemunhamos do Evangelho de Cristo? Procuramos viver de maneira sincera, íntegra? Procuramos ter uma vida de alegria? Porque tem gente que é amarga. Tem gente que é insatisfeita com tudo. Tem gente que é mal agradecida, que nada lhe satisfaz. É capaz de chegar no céu e dizer: Jesus, não gostei de um maná escondido, não. Não vai dizer isso, sabe por quê? Porque o diabo não está lá. Mas tem gente que é tão amarga, tão mal agradecida, que quando chegar lá e que vê o maná escondido e for querer experimentar, vai dizer que eu pensei que era até diferente. De tão mal agradecido que é. Olha, irmãos, deixa eu lhe dizer. Hoje eu estou onde eu estou pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Mas eu desisti da minha vida aos 30 anos de idade. Na época, eu trabalhava lá na Câmara. O pastor Gedeão era presidente da Câmara naquela época. Eu trabalhava lá. E eu disse: irmão Gedeão, eu não venho mais para aqui não. Se o senhor quiser, pode me botar para fora que eu não venho mais não. Ele olhou para mim assim. Esse homem endoidou. Eu me lembro que antes de eu ter um trabalho assim efetivo, o pastor Isaac chegou para mim e disse assim: rapaz, faça um concurso para juiz, para promotor. E era meu sonho, mas não era a minha prioridade. Minha prioridade era servir a Deus. Minha prioridade não era ser pastor presidente, minha prioridade era servir a... Até porque eu não podia nem ter essa presunção, porque na época havia os pastores muito mais maduros do que eu, que estavam em evidência. Eu era um menino. E o pastor Isaac chegou um dia para mim e disse: papai, faça um concurso, rapaz, para juiz, para promotor, tal. Eu olhei para ele assim e disse: meu pastor, o senhor acha que eu vou deixar de dirigir a minha escola dominical para ser juiz no interior? Isso é conversa de gente maluca, é ou não é? Eu disse isso para ele aqui no terceiro andar, quando ele morava aqui ainda. Isso não existe. De maneira que eu dormi no chão com Iraci. Passei dificuldades, mas a minha prioridade era servir a Deus. Não estava nem preocupado com nada.
E Deus tomou conta de mim e tem tomado conta de mim até hoje. Isso aqui não vá abandonar tudo lá não, isso é coisa minha. O doido aqui sou eu. Mas eu estou querendo dar um exemplo do que significa você ter esse entendimento de ter Deus na sua vida como prioridade. E em alguma ocasião eu já falei que eu peguei uma folha ofício de papel em branco, assinei embaixo e digo: Deus pode preencher. Agora, se eu morrer de fome, o Senhor é responsável. Se minhas meninas morrerem de fome, o Senhor será o responsável. Agora, eu vou servir o Senhor. E até aqui me ajudou o Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Qual é a prioridade da igreja? Glorificar a Deus através da evangelização. Como igreja, qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? É evangelizar ou não? Jesus percorria povoados e aldeias pregando o evangelho, ensinando e curando os enfermos. Marcos 9:35. João 3:16, Jesus priorizou tanto missões que deu sua própria vida. Jesus, antes de ir para o Pai, deixou a grande comissão para a igreja: fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, eu o envio a vós também. Ele disse que seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Essa missão foi cumprida pela igreja primitiva. Quando lemos capítulo 2, vemos que no dia de Pentecostes 3.000 almas aceitaram Jesus. Em Atos 3 e Atos 4, Pedro e João priorizavam a pregação e fizeram missões. Em Atos capítulo 5 encontramos que eles pregavam todos os dias na casa e no templo. Em Atos capítulo 8 diz que eles pregaram também para os samaritanos. Paulo priorizou a missão quando ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Paulo colocava a missão acima da sua própria vida, porque em nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo não vivia para si, mas para Cristo. Lá, Gálatas capítulo 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A promessa de Deus para a igreja que tem missão como prioridade. Você sabe qual é o segredo desta igreja? É evangelização e é missão. Esta semana nós estávamos na reunião da mesa diretora da Convenção Geral e chegou lá uma irmã do Líbano, é uma libanesa. E eles têm um trabalho de televisão pela internet que alcança mais de 20 milhões de pessoas no mundo árabe, na língua síria, árabe, etc. Falando para a mesa diretora do trabalho, de pessoas que estão sendo alcançadas por esse trabalho. Se nós às vezes enfrentamos dificuldade, Deus levanta gente para fazer. A sede da organização é em Chipre, e de lá, pela rede mundial de computadores, vai lá dentro. E o povo lá naqueles países se reúne em casa e cultua pela internet. E eles pela internet se comunicam.
Diz que diariamente mais de 900 pessoas enviam pedidos de oração, pedem orientação e agradecem. Diariamente mais de 900 pessoas fazem isso. De maneira que enquanto nós estamos deitados na nossa cama, tem alguém que está fazendo alguma coisa. O pastor Eliseu Garcia, que é o diretor da EMAD, Escola de Missões da Assembleia de Deus, ele falava da comparação que se faz às vezes com a África, com a Europa, com a América, da ignorância que é as pessoas acharem que fazer missão, tem que fazer na África, na Europa não. Quando fazer missões na África é mais fácil do que fazer missões na Europa. Porque você, quando vai fazer missões na África, se tiver um suporte financeiro de dar uma sopa, dentro de 2 dias você está com a igreja lotada. E muita gente usa isso como marketing para pedir dinheiro. Eu estive com João Vitor na Itália. Foi dessa vez, não, foi da outra. E nós estivemos na cidade, ele com uns panfletozinhos assim de evangelização. Quando entregou para uma jovem assim, ela disse: não me interessa. Mas você conhece Jesus? Não me interessa. Nem por educação pegou o papel, porque podia ter pego por educação e jogar fora. Mas nem por educação, não me interessa. E a Europa, como foi dito hoje, pela manhã pelo pastor Elienay Cabral, foi o berço das missões. As igrejas na Europa, as igrejas evangélicas estão sendo vendidas e se transformam em bares, em boates, em igrejas islâmicas, muçulmanas, de forma que não há uma visão de compreensão do que significa isto. A promessa para a igreja que tem missões em prioridade. Na época da construção desta casa, a coisa apertou um pouquinho assim, o pastor Isaac reuniu a gente e disse assim: a gente tem que mandar mais missionário para o campo, porque senão a gente não consegue terminar a casa. Aí foi quando ele mandou, foi Hélio, Roberto e Dantas. Foi quando mandou 2 famílias. Ele disse: só a gente manda mais gente para a missão, ou a gente não termina de fazer a casa. Não é uma contradição? Me diga uma coisa, um executivo vai pensar nisso? Mas o pastor pensa. Por isso que a igreja não pode ter executivo, tem que ter pastor. Agora em 2013 para 2014, quem estava no governo começou a estourar a bolha e o negócio começou a cair, sim ou não? Eu pensei comigo, tem que mandar missionário, feito o pastor Isaac fez, senão a gente não vai sair do canto não. Aí foi pastor Altair para a Itália, foi Vessosa para Portugal, foi Robson para Estados Unidos. Tu fosse em que ano? Foi ele para o Panamá, mas deu problema lá do documento, mas vai voltar, viu? Se é por falta de adeus, até logo. Porque ou a gente envia, ou não faz o que a gente precisa fazer. Mas pastor, olha, e por que não pega esse dinheiro e bota e compra de ferro? Não.
Se a gente pegar esse dinheiro e investir na missão, Deus vai mandar o ferro, vai mandar o cimento, vai mandar o tijolo, vai mandar a telha, vai mandar tudo. É assim que funciona. Mas igrejas no Brasil trouxeram de volta os missionários. Trouxeram de volta os missionários. E a receita, o que aconteceu? Caiu. A gente mandou mais missionário, a receita ficou lá. Vamos levando, vamos enxugando a gordura, vamos enxugando aqui, enxugando ali, e cuidando disso, cuidando daquilo, resolvendo isso, resolvendo aquilo, e vamos manter a missão, porque o que segura a vida da igreja é a evangelização. Se uma igreja não presta para evangelizar, essa igreja não presta para nada. Porque se o dinheiro que entra na igreja é para o pastor, isso não é uma igreja, isso é um comércio. Agora, se a visão da igreja é o reino de Deus, então a igreja vai prosperar, porque Deus vai mandar. A Bíblia diz que o Senhor do seu bom tesouro mandará. Ele tem, é dele o ouro, é dele a prata. Um dia eu fui para uma reunião há anos passados, acho que uns 15 anos atrás ou mais. Eu fui para uma reunião em São Paulo, e quando foi de madrugada eu me acordei, e eu com a pedra de ouro na mão assim, que eu sentia a pedra machucando minha mão, que eu pegava com tanta força assim, que eu me acordei vendo aquela pedra assim. Aí eu fiquei procurando o interruptor do abajur para ligar, para poder abrir a mão, que eu estava sentindo a pedra na mão. E quando eu acendi a lâmpada que olhei, não tinha nada na mão, mas eu tinha a pedra na mão, porque eu sentia a pedra na mão. E eu não quis abrir antes de acender a lâmpada. O tesouro está na nossa mão. Eu gosto muito desse texto. Eis que irei adiante de ti, endireitarei o caminho torto, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te entregarei os tesouros escondidos. Agora Deus só vai na frente daquele que está seguindo a Ele, que o tem como prioridade. Quantas vezes a gente chorou aqui nesse chão, na segunda-feira de manhã, pedindo um terreno a Deus. Aqui, nesse chão aqui. Tinha dia que eu saía daqui, ia ali para trás, me agarrava com aquela coluna ali, pastor Adi. Me agarrava com aquela coluna assim. Ele dizia: Deus, manda um terreno para a igreja. Para mim eu nunca pedi, mas para a igreja, pense num cabapidão. Me agarrava com aquela coluna ali: Deus, manda um terreno para a igreja, Deus. Quando foi um dia eu estava aqui, chegou o irmão Geraldo, não sei se ele está aqui, o presbítero, acho que ele não está. Chegou aqui e disse assim: ô pastor, estão vendendo uns terrenos aí por dentro de Jaguaribe. O quê? Estão. Quanto é tanto? Toma o dinheiro e vai comprar. Ô Marculino, vem cá, tem outro terreno lá, vai lá comprar. Ô, quem foi outro? Delmário, vai lá comprar. João Martim, vai lá comprar. E compramos um bocado de terrenos. No final juntou 6 hectares de terra. E eu fazendo um negócio escondido para o povo não saber. Aí chegou alguém e diz assim: o pastor está comprando terra para ele, com dinheiro da igreja. Fazer o quê? Teve gente que disse: o pastor está comprando terra para ele com dinheiro da igreja. E eu calado. Para frente. Quando compramos a terra todinha, tá bom, tá. Pega os documentos, faz um documento só,
Foi feito uso capião, está registrado em nome da igreja. E quem disse que eu estava comprando terra para mim, ficou o quê? Desmoralizado. E já está murado e rebocado. Então há uma promessa de Deus para a igreja que tem missão como prioridade. E essa igreja faz missão há 45 anos. 2 Coríntios 9,6 diz assim: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia muito, muito também ceifará. De maneira que a colheita é proporcional com aquilo que você semeia. Porque tem gente que quer colher, mas não semeia nada. Pense num suvina. Pense num avarento. Ele quer um partido de milho, um roçado, mas não cava uma cova, não joga um grão no buraco. Quando vê o outro com seu roçado verde bonito, aí fica achando ruim. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, se não me engano é capítulo 2, versículo 26, vê se é. Que diz que aquele que Deus ama, Deus abençoa. Mas ao pecador dá trabalho, para que junte, amontoe e dê para aquele que Deus ama. Semear na obra de Deus, irmãos, é uma das coisas mais excelentes que você... O maior investimento que você faz é colocar a sua vida na obra de Deus. Eu nunca me arrependo de colocar a minha vida na obra de Deus. Nunca me arrependo. Se eu tivesse seguido minha carreira secular, hoje eu estava me aposentando como juiz. Quem sabe já estava aí, talvez como desembargador, porque estudar para mim nunca foi dificuldade. Eu estaria hoje me aposentando e tal. Mas a sensação que eu tenho, como eu entreguei a minha vida na obra de Deus, parece que eu estou começando a trabalhar agora. Agora é que eu estou começando. Aquele que contribui com missões terá tudo em abundância. 2 Coríntios capítulo 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A bênção vem assim, olha, para todo lado. Para todo lado. Onde você bota a mão, Deus abençoa. O teu filho é abençoado, a tua filha é abençoada, o teu neto é abençoado, você tem saúde em casa. Olha, o inimigo não tem ocasião contra a sua vida, por quê? Porque a bênção de Deus vem acompanhando tudo assim, vem acompanhando, vem trazendo, vem levando você em direção ao Senhor. 2 Coríntios 9, 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9,10 diz: quem dá semente ao que semeia e pão para alimento, Deus suprirá todas as suas necessidades, multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem dá semente ao que semeia e pão para alimento. Isso que significa o quê? Cooperar com aquele que está fazendo a obra. Eu me lembro que o pastor Isaac contou que uma vez ele foi para o sertão com o pastor Zé Amaro e uma pessoa muito pobre foi dar um dinheiro ao pastor Isaac. O pastor Isaac era dono de padaria. Era um dos poucos que tinha carro. E quando chegou lá, aquela pessoa pobre foi dar o dinheiro para ele. Aqui, olha, está essa oferta que eu quero dar para o senhor.
E o pastor sem querer aceitar, não precisa não sei o quê. Aí o pastor Zé Amaro disse: Isaac, não impeça a bênção de Deus na vida da irmã. Mas tem obreiro que fica assim: o povo é pobre. O povo é pobre. Ah, o povo não tem não, pastor. O povo lá é tão pobrezinho. O povo tem não. Esse obreiro está impedindo a bênção de Deus na vida do povo. Porque a Bíblia diz que quem não tinha um boi para dar, ou não tinha um cordeiro para dar, dava um pombinho, mas dava. Quem não tinha um garrote, dava um pombinho, mas dava. Tem gente que ensina miséria ao povo. E tem gente hoje em dificuldade porque tem obreiro ensinando errado. Ele fica como uma pedra de tropeço, nem ele e nem os outros. É como o fariseu que fica interrompendo o caminho do povo. Olha, irmão, eu já vendi bolacha, já vendi bolo. Alguém aqui já deve ter comprado bolo a mim. Bolo, carreguei frete na Ceasa, mas nunca deixei de cooperar na obra de Deus. Nunca. Aliás, missão na nossa vida entrou. Iraci ainda era solteira. Eu era noivo dela e ela foi quem fundou a oração missionária em Paratibe. Lá em Paratibe 1 existia uma manhã de oração, mas não tinha o nome de oração missionária. Era uma manhã de oração, tipo uma manhã com Deus. E depois o trabalho fundado em Paratibe, aí lá ficou chamando também de oração missionária. De maneira que a missão está no meu sangue. Porque eu considero prioridade a evangelização, a obra de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que será rico em generosidade, em 2 Coríntios 9:11. Em 2 Coríntios 9:12 diz que estará louvando a Deus através da sua contribuição. No versículo 13 diz: terá suas vidas colocadas no trono da graça pelo missionário que sustentam. Porque se o missionário recebe a contribuição, ele que está na trincheira da obra está dizendo: Deus abençoe o teu povo que tem me sustentado aqui. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu estou em casa e vou comer, e quando olho para o prato, eu fico pensando: isso aqui foi o povo que me deu. Isso aqui é dízimo e oferta, que foi estabelecido um valor para mim, e daqui eu como. Eu vi uma vez um obreiro, já morreu, se gabar, dizendo que não precisava da obra para viver. Quase como que um menosprezo. Como se viver da obra fosse uma injúria. Fosse algo que trouxesse constrangimento. Mas Paulo disse, quando recebeu as ofertas: rico sou e de nada tenho falta. Minhas necessidades foram supridas além. Essa pessoa já morreu. Porque eu acho que de fato não era para estar aqui mesmo, não. Porque quem menospreza o tesouro da casa do Senhor, desdenha. Não desdenhe. Tenha cuidado. Não abra a sua boca para dizer: eu não vivo de igreja, não. Vá trabalhando o seu trabalho, vivendo
trabalho que você tem, dando glória a Deus, porque isso foi o que Deus lhe deu. Mas quem está vivendo do dízimo e da oferta sabe o preço. Está vendo esse paletó? Foi a igreja que me deu. Essa gravata é a igreja que me deu. O sapato, tudo foi a igreja que me deu. Eu não tenho outra fonte de renda. E sou feliz com isso. Sou agradecido a Deus por isso. Já teve ocasião de orientar, em determinado momento, até um dos meus netos. Dizer isso aí, olha, meu filho, isso aí é o povo que está sacrificando a vida para alimentar você. É preciso ter essa consciência. E quais são as desculpas, às vezes, para deixar de contribuir? Porque a gente está passando uma crise e vai trazer o missionário de volta. Esse é o caminho? Outros não contribuem porque o povo é pobre. Não pode sacrificar o povo. A igreja não tem condição. Nós é que precisamos de ajuda. Aí Jesus se senta e olha para o povo que vai ofertar. E quando chega lá, entra uma mulher pobre. Pega aquelas moedinhas que tem e coloca lá no gasofilácio. E alguém olha e diz assim: quem deu mais? Jesus pergunta: quem deu mais? É uma pergunta até estranha, mas ela deu mais porque ela deu tudo. Porque Deus é tão sábio que Ele leva em conta a proporcionalidade. Ele não leva em conta o valor. Marcos 12:44. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E a gente aprende que o valor da oferta não é contado pela quantidade. Que ao a gente entregar, o que motiva é levado em consideração em relação ao valor. A gente aprende que a oferta, por pequena que seja, mas dada de coração, não é desprezada por Deus. A gente aprende que a nossa oferta não é garantida a sua aceitação por Deus. Deus não é obrigado a receber o que eu dou. Não, senhor. Ananias e Safira tiveram uma resposta contundente. Eles queriam dar para aparecer e mentiram. Não precisava mentir. Se era para dizer que era só uma parte, é uma parte, não precisa dizer que era tudo. Que a pobreza não impede a liberalidade da pessoa. Que Deus supre as nossas necessidades. Que a gente deve entregar como Jesus está vendo. Porque eu sempre digo na hora da contribuição: não dê a sua oferta, não entregue o seu dízimo de qualquer forma. Faça disto um ato solene. Tem gente que dá oferta conversando, como se estivesse cumprindo um... Pega assim, sim, fulano, tá aí. E bota lá dentro, olhando para o outro lado. Não. Isso, Deus não aceita esmola.
Não é como o camarada que está passando o carro, a pessoa no meio da rua, e joga o dinheiro pela janela do carro. Não, senhor. Deus não aceita isso, não. Quem dá oferta e quem entrega dízimo não está fazendo nenhum favor. Não é nenhum favor. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 6, fala das igrejas da Macedônia que eram pobres, mas que a sua contribuição para os santos de Jerusalém superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque elas deram acima de suas posses voluntariamente. Desculpar-se de que não contribui com missão, com evangelização, porque é pobre, não funciona. Não contribui porque não ama a Deus. O coração que ama a Deus é um coração missionário. Há uma frase que diz que nem todo o que contribui com missões ama a Deus, mas todo o que ama a Deus contribui com missões. Aquele que não contribui é porque não tem maturidade suficiente. Tem gente na igreja que não é digna nem de sentar no banco. Sabe por quê? Porque nunca contribuiu para fazer uma perna de um banco. E geralmente as pessoas que não contribuem são as mais que falam. São as que mais reclamam. Vamos adiantar. A prioridade da igreja, qual é a prioridade da igreja? É glorificar a Deus através de missões. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz que pode ser perseguidos por causa da justiça. Que não adianta ser justo só de aparência, como a hipocrisia dos fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Eu quero adiantar para finalizar. Como é que eu posso glorificar a Deus? Onde você estiver, você pode glorificar a Deus. Assim como, sendo justo. Se você tem um trabalho, um comércio, seja justo. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor dos céus. Se você é empregado, seja honesto com seu patrão. Colossenses 3 e 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, servindo não só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Pagando seus tributos. Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pague suas contas, não fique devendo a ninguém. Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Entregue o seu dízimo. Malaquias 3 e 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para as guerras de mantimento na minha casa. Lucas 20 e 25, dá pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Assim sendo, eu quero concluir esta palavra. Tem aqui uma série de coisas, mas até pelo tempo já vai ficando um pouco cansativo. E eu compreendo isso. Porque são praticamente quase 2 horas. E não é fácil. Para mim, não tem muita dificuldade não, que eu gosto. Mas para escutar, às vezes é complicado, porque é da natureza do ser humano o tempo. Viu? Mas eu quero parar por aqui, agradecendo a Deus por este dia, por este momento singular que nós temos, de procurar cada de nós rever quais são as prioridades. Quais são? Eu estou à frente de um grupo, de uma classe escola dominical, de um conjunto, de um coral, de um trabalho na congregação, de um departamento. Eu estou na porta do templo, encaminhando o povo para os assentos. Enfim, como eu posso glorificar a Deus através do trabalho que eu estou fazendo? No tempo de Neemias, ou de Mardoqueu, havia muitos porteiros. Mas Mardoqueu se destacou por ser um porteiro fiel. Sim ou não? Não importa o que você faça, se Deus colocou você lá, Deus vai abençoar você lá, fazendo o que você está fazendo. Não importa o que seja. No meio do povo de Deus, uma pessoa foi escalada para carregar os ossos de José. Foi escalada. 40 anos no deserto com um saco de osso nas costas. Você tem ideia do que significa isso? Você passar 40 anos num deserto, carregando um saco de osso nas costas, e com cuidado, com respeito, porque ali estava o osso do patriarca. Eu acredito que tinha gente que chegava lá, tu não está cansado de carregar esses ossos? Me dá para... Não, que nada, rapaz. Quem tem o direito de carregar osso? Meus irmãos, faça com alegria aquilo que você foi comissionado a fazer. Faça com alegria. Faça daquilo que você tem como obra de Deus prioridade. 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 Deus na minha vida não é secundário. Deus na minha vida é prioridade. Antes de ter esposa, eu já tinha Deus. Antes de ter filho, eu já tinha Deus. Agora, se eu tiver Deus como prioridade, a minha família vai estar em paz. O meu trabalho vai estar em paz. Porque Deus estará comigo, ajudando a cada dia, a cada momento, a cada hora. Não se deixe levar pelas vozes. Atente para aquilo que Deus tem reservado. E assim, o nome de Jesus é glorificado na vida de cada um.